Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E no programa de hoje vamos saber mais sobre as atribuições do advogado de trânsito. Nossa convidada de hoje é a doutora Andréa Schaeffer, que é advogada e professora especialista em direito de trânsito. Muito obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço o convite, né? Eu agradeço muito e isso é uma honra participar falando sobre um assunto tão importante como direito de trânsito. Realmente, doutora Andréa, seja muito bem-vinda então ao Papo Certo. E você aí de casa que já está nos assistindo, participe do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E não se esqueçam que o Papo Certo também está sendo transmitido pelo YouTube e Facebook. E através dessas duas plataformas vocês podem, além de assistir, também compartilhar. Doutora Andréa, então começando o nosso programa de hoje, uma dúvida muito comum que nós temos é qual é a diferença do trabalho do advogado de trânsito e do trabalho do despachante de trânsito? Buenas. Começamos então com uma dúvida de milhões, né? Porque realmente são dois profissionais da área do direito de trânsito e ambos profissionais muitas vezes qualificados para te atender em situações diferenciadas. Primeiro, o despachante ele vai te auxiliar normalmente quando tu tem problemas envolvendo documentação, ou seja, ele vai ser um facilitador na tua vida. Já o advogado ele vai te auxiliar quando tu tem problemas, né, que envolvem questões mais jurídicas, né? Tu não consegue exercer o teu direito. Vou te dar um exemplo mais prático. Tu precisa dar baixa num veículo como sucata, por exemplo. Quem é que tu encaminha, quem tu procura para facilitar, né? Tu não sabe como proceder. Te recomendo que tu procure um despachante. Ele vai facilitar a tua vida nisso. Esse veículo possui uma restrição judicial que impede a baixa dele. O advogado vai te auxiliar, porque talvez um processo judicial esteja envolvido, tu precise de uma petição, envolva outras questões jurídicas que o advogado vai ser necessário. Então, independentemente, eu não vou entrar na questão de formação, os dois profissionais muitas vezes vão atuar em parceria, mas existem diferenciações, né, atuações diferenciadas, tanto na área administrativa, judicial, e ambos vão poder te auxiliar em situações do direito de trânsito do dia a dia. Doutora, eu gostaria de te pedir para nos trazer ao menos 3 exemplos, né, dos casos mais comuns que se precisa, então, de um advogado de trânsito. Buenas. Do advogado de direito de trânsito precisa sempre, quando for entrar com uma ação judicial, porque somente o advogado pode judicializar, né? Somente o advogado tem essa capacidade que a gente chama de postulatória, né? Entrar com uma ação judicial. Então, se não resolveu na via administrativa essa questão de uma documentação que está trancada, não liberou o documento, não liberou o veículo está apreendido, tu precisa entrar com o processo judicial, apenas o advogado.
né? Então, seja para liberar documento, liberar veículo, uma CNH que foi suspensa, uma CNH que foi cassada, um veículo que não foi transferido, vendeu há 5 anos atrás e não transferiu. Situação muito comum hoje em dia, porque vendeu por procuração e não transferiu, é o advogado que tu vai procurar. Então, esse tipo de situação, apenas o advogado, porque precisa de um processo judicial, né? Pode procurar também o advogado para processos administrativos. Por quê? Porque muitas vezes esse processo administrativo, ele vai culminar, né? Ele vai ser direcionado para uma ação judicial posteriormente. Então, é interessante, muitas vezes, também tu procurar um advogado na fase administrativa para preparar para uma ação judicial. Perfeito. Muito bem. E, doutora, tem como saber se o profissional ele é especialista na área e se tem algum curso específico para o advogado que atua aí no direito do trânsito? Certo. Primeiro, sempre quando o cidadão ele vai procurar um advogado, acho que a primeira recomendação que a gente vê, tanto golpe na internet, tanta coisa, e o cidadão às vezes fica com medo, né? Então, a primeira coisa, quando vai procurar um profissional da advocacia, pesquisa se essa pessoa é advogada, né? Então, tem um site da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, então coloca na internet, CNA, Cadastro Nacional de Advogados, OAB. Lá tu vai primeiro pesquisar se essa pessoa é advogado e se ele tem a OAB, a sua inscrição ativa, tá? É o primeiro passo. Diferente da medicina, onde nós temos, por exemplo, um médico otorrino, um médico oftalmologista, na advocacia nós não temos essa inscrição como especialista. O advogado ele pode atuar em qualquer área do direito. Porém, né, se tu procura um serviço mais especializado, tu vai ter uma chance de resultado melhor, né? Então, se tu procura um advogado que é especialista em direito de família, então a tua chance de resultado é melhor. Se procura um advogado especialista em direito de trânsito, a tua chance de resultado vai ser também maior. Então, o segundo passo é pesquisar na internet mesmo, se tu não tiver uma indicação, uma recomendação, o que está sendo falado dessa pessoa na internet. Porque a internet, assim como ela ajuda, ela derruba muito rápido as pessoas. Então, o que está sendo dito dessa pessoa na internet? Pega o nome dessa pessoa, joga lá no Google, o que está sendo dito lá? Essa pessoa está sendo... Ela fala sobre direito de trânsito, ela está em lugares, né, sobre direito de trânsito, então isso é um primeiro passo para saber se ela é um especialista ou não. Porque a especialização em direito de trânsito, ela pode vir através de um curso, de uma pós-graduação, de cursos práticos, né, de formação, ou ela pode vir pela prática, né, de anos de experiência prática que vão tornar aquela pessoa uma especialista. Certo. O que seria o processo administrativo? É obrigada a contratar um advogado nessa etapa? Certo. Olha que interessante. Processo administrativo, hoje, né, meu escritório, ele atua exclusivamente com direito de trânsito. E processo administrativo é uma das principais atividades. E não é obrigatória a contratação de advogado. E por mais que não seja obrigatória a contratação de advogado nessa etapa do processo, como é uma preparação, muitas vezes, para uma ação judicial, se a gente não consegue na via administrativa, a gente vai ter que entrar com uma ação judicial. E eu digo que a estratégia, a defesa, a forma como a gente vai defender aquela pessoa, a gente constrói nessa parte administrativa. O que é a parte administrativa? Toda multa, vamos chamar assim para simplificar, toda multa, ela gera um processo administrativo, por mais simples que ela seja, né? Claro, suspensão, cassação, por óbvio também, mas toda multa, ela gera um processo administrativo. Então, esse processo administrativo ele tem diversas etapas, defesa, recursos, né? Então, essas etapas, ela vai sendo acompanhada, né? E esse profissional especializado, ele vai te ajudar nessa construção. Antes de ingressar com uma demanda judicial, é necessária a etapa administrativa ou é possível entrar diretamente já no judiciário? Não é obrigatória, né? Mas muitas vezes quando a gente entra com ação judicial, tu busca uma decisão que a gente chama de liminar, que é uma decisão urgente. O juiz não vai te dar uma decisão urgente se tu tem um processo administrativo pela frente. Então não é interessante tu entrar com ação judicial e muitas vezes tu perde oportunidades, né? Digamos, tu perde argumentos se tu entra com ação judicial fora do prazo. E até um bom profissional, às vezes um profissional que é especialista, ele vai saber até o time, né? O momento certo
de entrar com essa ação judicial. Muito bem. Isso acaba fazendo a diferença. Mais uma curiosidade, é verdade que na prática os recursos das multas, elas quase sempre são desfavoráveis ao motorista? Por que isso acontece? Então, eu não vou em números, né? Estatisticamente eu não posso te dizer que não é uma verdade, né? Em números, né? O percentual, né, a gente chama de deferimentos, né, de aceitação dos recursos administrativos é muito baixo. Mas não é porque as multas estão certas, e eu também não vou colocar aqui a expressão que muito se fala de indústria da multa, que eu não utilizo, não vou nem entrar nessa questão. Porém, acontece muito que os recursos que chegam para ser julgados são bem ruins, né, na sua maioria. A argumentação é bem ruim. E eu falo isso para vocês assim eu vou te dizer até com propriedade, porque além da advocacia, eu julgo recursos, porque eu represento a OAB num órgão de julgamento, né, numa junta de julgamentos. Então, eu também faço essa análise de recursos para julgar. E eu fico chocada, assim, né? As pessoas descrevem assim, não fui eu, ponto. Não estava lá. E aí tu olha... Mas algumas vezes eu já tive uma multa que eu achei muito injusta. E entrei com recurso. E lendo o Código Nacional de Trânsito, tem lá uma previsão de converter esta multa em uma advertência, enfim. Entrei com este pedido. Eu realmente tive aquela falha, mas como foi a primeira vez, todos aqueles requisitos, eu fui no Código de Trânsito, eu como contador, né, também fui ler tudo lá, foi negado, tá, sem justificativo, negado. Então, por isso que muitas vezes a gente acredita que a negativa é certa, né? Tu citou uma das maiores injustiças que realmente acontecia, né? Essa questão da... Gostei do tempo passado, doutora. Acontecia. Por quê? A conversão em advertência por escrito, né? Que antes, que a legislação mudou, né? Antes era uma possibilidade que a lei dava para o órgão de trânsito converter. Na prática, o órgão de trânsito não fazia. Deixa a liberdade. A lei era muito vaga. Ela dizia assim, olha, entendendo o órgão de trânsito como a melhor alternativa, era muito termo aberto, né? Então, o órgão de trânsito nunca entendia que era a melhor alternativa, né? Ele achava que a melhor alternativa era te cobrar a multa, te colocar os pontos na CNH e era isso. E sem maiores argumentações. A lei mudou, né? E com essa alteração, agora não é mais uma opção do órgão de trânsito, agora é uma obrigação, tanto que não precisa mais requerer. Se tu te encaixa nos critérios, né, porque daí realmente tem que ser multa leve, média, né, não ser reincidente nos últimos 12 meses. Queimada que eu não sabia que estava queimada. Né, então, se encaixando nos critérios, hoje não precisa nem requerer. Ao invés de receber a multa, tu recebe a notificação já com a informação de advertência por escrito. E doutora, o proprietário do veículo ou o condutor, ele sempre tem direito de entrar com algum tipo de recurso? Sempre, né? O direito de recurso, ele sempre vai existir, né? Ou melhor, né? O direito a procurar isso sempre, tá? Tem alguns casos onde a pessoa pode abrir mão desses prazos, por exemplo, para ter um desconto, né? Existem 2 tipos de desconto no pagamento da multa. Um que é conhecido de muito tempo, né? Tu pode pagar a multa com 20% de desconto, que não interfere em nada no recurso, se quiser pagar com desconto e continuar recorrendo, não influencia em nada no processo. E outro, que é um desconto maior, concedido de uns anos para cá, que é de 40% de desconto. Mas com uma condicionante. Com condicionante, com 2 condicionantes, na verdade. A pessoa tem que aderir a um sistema de notificação eletrônica, ou seja, não recebe mais notificação no papel em casa. Eu particularmente sou extremamente contra, porque se a pessoa não abre seu aplicativo lá da CNH eletrônica, ela não vai saber se teve uma autuação e perde o prazo de recurso. Então, eu tenho todos os meus cuidados quanto a isso. Exatamente, tem que ter bastante atenção. Então, quando a pessoa vai fazer essa adesão ao sistema de notificação eletrônica, ela tem que ter essa ciência. Tem muita gente que adere sem saber como funciona, porque clica ali, dá um pop-up no aplicativo ali, e clica ali sem saber o que é. Vai dando ok,
né? Vai dando ok nos aplicativos, então tem que ter essa consciência. Então, uma questão é essa, né? Aderir ao sistema de notificação eletrônica e abrir mão dos prazos de recurso. Então, essa é a única hipótese de que, de fato, ele não pode recorrer. Doutora, eu vou te fazer a última pergunta aqui nesse nosso primeiro bloco. Falamos sobre a questão do processo judicial, né? Quais são os trâmites dele, por favor? Interessante. O processo judicial, e aqui são diversos tipos de processo judicial, tá? Mas como a gente falou mais nessas questões de multas, né? Quando envolve esses processos para cancelar a infração, suspensão de CNH, cassação, né? Que envolve essas questões administrativas, são processos que são eletrônicos, né? Processos que não costumam ter audiência, né? Então, processos que tramitam mais na forma virtual. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas deixam de procurar um profissional especializado em direito de trânsito, porque daqui a pouco não achou um profissional próximo à sua cidade. Hoje em dia tu consegue contratar um profissional até de outro estado, porque não faz mais tanta diferença, né, de onde está a pessoa que está te atendendo, porque o profissional, todo o processo ele tramita na forma eletrônica e a pessoa não precisa estar se deslocando de um lugar para outro até para comparecer em audiência, porque não costuma ter. Perfeito, então. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho de 30 segundos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí que já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Eu quero aproveitar e te lembrar que o programa também está sendo transmitido pelos principais canais digitais e também pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Litoral. Doutora, além dessa parte de multa, suspensão, cassação de CNH, há também um trabalho do advogado especialista em trânsito nas relações de acidente de trânsito? Sim, e eu ressalto a importância de se procurar um advogado que é especialista em direito de trânsito para essas questões de acidente, porque faz total diferença. Por exemplo, se eu estiver discutindo um acidente numa via e eu procuro um profissional que não entende de normas de circulação e conduta, isso vai impactar, por exemplo, no quanto vou receber ou quanto eu vou pagar de indenização em função de um acidente. E que momento que ele procura? Lá no local do acidente já? Já liga para o seu advogado, se tiver um de confiança? Posso ligar para a senhora se eu tiver algum evento? Pode, se já tiver alguém de confiança no momento, pode ligar até para ter as primeiras orientações. E provas também, né? Muitas vezes tem que tirar foto, tem que pegar ali alguma coisa. Exatamente. Assim, até porque essas primeiras providências, né, realizadas no local do acidente vão ser extremamente relevantes para a condução de todo o processo, né? Tudo vai depender do que for feito ali. Um dos principais problemas, né, em ações que envolvem, processos que envolvem depois acidentes de trânsito, busca de indenizações, é a falta de prova. A pessoa depois não tem dados de quem estava lá, não tem testemunha, não tem imagens. Então, fazer todo um recolhimento de imagens, vídeos, se possível, né, fotografia. Então, fazer todo a colheita de dados, né, tanto de condutores, de testemunhas, se tiver testemunhas presentes, né? Então, fazer todo esse aparato ali no momento. Então, se a pessoa tiver alguém de confiança para dar essas orientações, é melhor contatar no momento. Até porque tem aquela questão psicológica, a pessoa fica abalada e realmente talvez não saiba nem o que fazer, né? Claro. E isso a gente está eu estou falando uma questão indenizatória sem pensar em um acidente, pensando num acidente sem vítimas, né? Se espera um acidente sem vítimas, pensando só numa questão indenizatória, né? Mas se envolver um acidente com vítimas, então a situação ainda fica mais traumática, né? Então, no caso do acidente com vítima, primeiro chamar pelo socorro, né? Como somos instruídos quando fazemos as nossas CNHs, e depois ligar para o advogado. Exatamente. É importante essa diferenciação.
que é outra figura importantíssima. É a terceira pessoa. Um abraço para o Renato, lá da Abo, que é o nosso corretor, e que realmente já aconteceu alguns eventos. Primeira coisa, Renato, o que eu faço? Olha, liga para o advogado, ou não. É importante também. Importante. Cada caso é um caso, né? Mas é importante essa diferenciação, né? Tem uma diferença bem básica em relação ao acidente com vítima e sem vítima. Porque acidente tem vítima, realmente. Primeira coisa, não mexe na posição dos carros, não faz nenhuma modificação na via, sinaliza, liga para o socorro. É isso. Claro, vai advogado, corretor, né? Faz os teus contatos ali. Mas em relação ao local do acidente, tu não mexe e liga para o socorro. Se não tem vítimas, é recomendado que tu faça a retirada, né, para desobstruir a via, né? Mas exatamente, faz o registro de imagem antes, né? Porque senão depois já foi desfeito o local do acidente e aí fica mais prejudicado, né? Doutora, uma coisa que desde quando tirei a habilitação com 18 anos, se escuta que quem bate atrás é a pessoa que tem culpa. Isso é mito ou isso é uma verdade? Então, eu vou dizer que isso é uma meia verdade, né? Tem uma certa verdade, por quê? Tem na nossa lei de trânsito, no nosso código de trânsito, um dever, né, que a gente tem que guardar segurança, né? Manter uma distância de segurança do carro da frente. E por isso é daí que surgiu essa questão de que quem bate atrás tem uma presunção de culpa. Que a gente vive, é impossível dar 20 metros de distância numa via a 60 por hora, tem que dar uns 20 metros pelo menos. A gente anda 5. Colado, né? E se tu dá essa distância, o da frente atravessa na tua frente, passa, buzina atrás. Hoje em dia a gente vive uma realidade diferente, né? Justo. Então, por isso que é relativo, né? Então, vai depender da circunstância, né? Da situação do fato em si, né? Então, tem uma meia verdade, porque tem essa presunção, né? Tem uma presunção, olha, tu bateu atrás, olha, começa meio ruim, começa com um pezinho para trás, né? Mas vai depender da situação. Tu prova que o motorista da frente ele teve uma freada brusca. Ou o de trás, né? Bateu. Tipo, ou o de trás bateu. O de trás bateu em mim e eu bati no da frente. Só o para-choque, enfim, não gerou nenhum dano muito grave, mas eu poderia ser considerado culpado em relação ao da frente. Mas, na verdade, o de trás me empurrou para frente. Exatamente, né? O engavetamento, né? Sim. Então, realmente, isso acontece. E aí, então, tem uma presunção, porém, ela não é absoluta, né? Não é uma culpa absoluta, depende das provas. E em relação ao seguro DPVAT, todos os acidentados no trânsito têm o direito? Interessante essa questão do DPVAT, tá? Porque o DPVAT ele é um seguro que ele não depende, por exemplo, de quem foi o culpado, de quem não foi, né? Então, diferente de questões de seguros privados, que às vezes se discute algumas questões, no DPVAT ele não interessa. Quem foi culpado, não se questiona isso. Inclusive, ele pode ser para motorista, para quem estava de carona, para o pedestre, se a pessoa foi atropelada e o veículo não foi identificado. Então, nada disso interfere. A questão é, o DPVAT, ele tem 3 formas de garantias, né? 3 tipos de seguros. Por morte, né? Por invalidez total e permanente e por invalidez parcial e permanente. Essas questões de invalidez é que acaba gerando muitas dúvidas, porque elas dependem de consolidação das lesões. Então, às vezes, as pessoas acham que se acidentou e tem direito ao acidente. Não, ela tem que ter ficado com alguma lesão. Então, não é só o acidente ali. Mas eu ouvi falar ou que também a questão de despesas médicas, né? Só que aí, se a pessoa é atendida pelo SUS, não tem despesa médica, né? Então, tem que ter despesa médica comprovada, né? Então, e aí é na questão de reembolso. Né? A pessoa gasta, guarda as notas e depois pede reembolso. Muito bem. E se o condutor tiver bebido, ele perde direito ao seguro? Para a questão do DPVAT, como eu disse, como não se questiona a questão de culpa, não vai fazer diferença. Para o seguro privado, né, isso às vezes pode gerar algum embaraço na seguradora, porém, tem muitas ações judiciais que afastam, né, essa questão, digamos assim, essa negativa da seguradora. O que vai depender? Se esse fato da pessoa ter bebido foi relevante, né, para o acidente. Né? Por exemplo, se a pessoa que bebeu, ela não foi a causadora do acidente, e isso ficou provado no processo,
ela não necessariamente ela vai perder o direito ao seguro. Claro que o ideal é que ela não tenha nenhum embaraço ali. O advogado especialista em trânsito, ele também defende, né, o motorista nessas situações em relação a seguros, porque muitas vezes a seguradora ela traz uma série de exigências e análises para fazer o reembolso, enfim, o pagamento daquela indenização. É também uma função do advogado de trânsito agir? Sim, também é um ramo do nosso trabalho. Inclusive, se eu quiser contratar um seguro, vocês analisam aquela apólice com milhares de letrinhas minúsculas? É até interessante porque é uma linha que envolve tanto a parte de direito contratual, né, pode envolver a parte de direito civil, e aí pode depender um pouco do nicho de expertise desse profissional, né? Dentro do direito de trânsito pode ter o profissional que ele está um pouco mais afeito, né? Ele gosta um pouco mais da parte de processo, ou ele está um pouco mais voltado à parte de contrato, né? Então, pode ser questionado, sim, ele vai ter a competência para fazer essa análise. Empresas logísticas de logística contratam muito advogado de trânsito, é normal manter um contrato? Sim. Nós temos muitas empresas com, enfim, muitos caminhões, veículos, e precisam, né, do advogado. Justo. Sim, o advogado ele presta muito serviço na parte de consultoria, de assessoria, até para gerar uma redução de custos, né, na gestão dessa frota de veículos da empresa. Redução de custos em relação a multas, acidentes. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para ti agora que é bem relacionada a esse período que quem não pagou o licenciamento ou o IPVA assim vai ter que parar de rodar. Perde algum direito o condutor se o veículo não estiver regularizado? Da mesma forma como essa questão do beber, né, da bebida, tem uma discussão que envolve essa questão do licenciamento, né? E para mim me parece até mais estranho, né, no meu ver, porque o beber e dirigir a gente sabe que causa muito risco, né, para todo mundo que está envolvido. Tu dirigir com o veículo com o licenciamento, com o IPVA vencido, é uma questão de não gera potencialmente um risco à segurança, né? É uma questão documental. Porém, o índice de negativa da seguradora é maior, né? Porque eles entendem que o veículo sequer poderia estar na via. Né? Então, pode sim ter uma negativa. Tem ações judiciais, né, discutindo isso, né, mas é questionável, né? Pode derrubar essa negativa da seguradora num processo judicial, mas existem negativas, sim, administrativas da seguradora. Muito bem. E como que o motorista ou a pessoa envolvida no acidente sabe, né, tem como saber se ela tem direito a uma indenização em razão de um acidente de trânsito? Bom, primeiro procurando um profissional qualificado para te dar boas orientações, né? Então, e outra, o advogado qualificado, né, um bom profissional, ele nunca vai te fazer promessas de resultado. Olha, tu tem X mil reais para receber. Por quê? Essa indenização, essa certeza de recebimento, ela só vem depois de um processo judicial, né, e com uma sentença judicial. Então, saber efetivamente só depois de um processo judicial, com uma decisão realmente, né? Então, tem que passar por todos os processos, tem que ter prova, tem que ter todas as etapas para poder realmente ter essa certeza de recebimento. E aqui, por fim, então, em que momento aí o cidadão, né, deve procurar um advogado especialista em trânsito? Em que momento? Qual é a etapa? Só quando for para a justiça? Em que momento? Eu digo que hoje em dia, falando de CNH, de veículo, a CNH ela não é mais algo só para passeio, né? Algo supérfluo. Ela se tornou parte do dia a dia de trabalho de muitas pessoas. Então, se é algo para proteger o teu trabalho, né? E tu tem essa ameaça ao teu trabalho e tu tem uma situação ali que está gerando risco a esse teu trabalho, né, a esse exercício da tua atividade, te oriento que busque um trabalho. Hoje, com a quantidade que temos de motoristas de aplicativo, eu Exato. entendo, e que estão diariamente, né, alguns 15, 20 horas circulando, é muito provável, é mais provável do que improvável a ocorrência de alguma multa e até um acúmulo. É um caso, né? Às vezes a pessoa acha que é só um processo de cassação, mas às vezes uma multa de estacionamento pode te gerar uma cassação da CNH, dependendo da fase que ela for, né? Dependendo de como tiver já o teu histórico. Então, sim, realmente buscar pode uma estar orientação. juntando com outras multas, enfim, essa pode ser a derradeira, né? E essa pessoa não está recebendo as notificações, ela não sabe do histórico, ela não acompanha. Então, buscar um profissional para te dar uma orientação num primeiro momento é melhor.
Realmente, olha, recebemos muitas mensagens, então as que não foram lidas aqui durante o programa serão lidas logo após. Então chegamos ao final do Papo Certo, doutora, eu quero te agradecer muito pela tua presença e dizer, venha, volte novamente, que adoramos a tua presença aqui conosco. Será sempre uma satisfação. Muito bem, eu agradeço também a vocês de casa e lembro que quem perdeu o programa ou quiser rever, né, estamos lá no YouTube, no canal do Papo Certo, e teremos reprise de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Então, na segunda-feira, às 20h30, estaremos de volta com o nosso programa e você é o nosso convidado. Nos assistam. Até lá.